Ba-dum-bum. 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 Easy as pie, lemon, apple or cherry. Loving you is so very. Fala, turma! Bem-vindos a mais um programa Jeito Goiano. Hoje vamos começar com Fica Dica sobre seguro. Você já ouviu falar sobre seguro rural? Oi, gente, tudo bem? Estou aqui com o Reiser novamente. Seja bem-vindo outra vez. Obrigado. Reiser, a gente falou no último programa com o Dr. Antônio, com a Letícia, sobre o Plano Safra. Esse é um período que todo mundo quer adquirir linha de crédito. Verdade. Mas as pessoas não falam muito de proteger o que elas adquiriram. E aí hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse seguro rural. Eu queria que você explicasse pra gente o que entra nesse seguro. É só, por exemplo, são só máquinas agrícolas? Ou eu posso fazer seguro para plantação, pro meu carro ali que eu uso na fazenda, pra fazenda em si? O que entra nesse seguro? Andressa, é muito importante falar de seguro. Como eu disse em outros momentos com vocês, quando a gente fala de seguro, temos que pensar em proteção. E falando em seguro rurais, que esse é o objetivo aqui, a gente, claro que tem que pensar os nossos produtores rurais, né, donos de fazenda, pecuaristas, fazendeiros que seja, tem que pensar mesmo e tem que estar ciente sobre o Plano Safra, em conseguir o crédito. Mas também tem que pensar na proteção do seu patrimônio. E quando falamos no nome seguro rural, seguro rurais que seja, a gente está falando em todo o patrimônio dele, seja a colheita que ele tem, seja a colheita, quando eu digo a plantação, que ele está fazendo a sua plantação ali. A gente consegue também fazer as coberturas, ter o seguro ali para os implementos agrícolas, para os maquinários, para a fazenda dele, para os animais que ele tem. Então o seguro rural, ele contempla toda a fazenda, todo o rol que ele tem ali patrimonial. Então nós aqui também do Cicobi Crédito conseguimos fazer essa consultoria para ele, identificar qual que é o produto, porque às vezes o nosso cooperado, ele além de plantar, ele tem animais. Então a gente pode fazer um seguro ali que vai abarcar tudo isso. Temos seguros também que nós denominamos de porteira fechada, que ele vai pegar tudo junto. E também trabalhamos com as principais seguradoras do mercado, né? Mafre, Porto Seguro, Tokio Marine, Allianz, HD. E temos várias seguradoras aí que a gente pode levar para o nosso cooperado a proteção do patrimônio dele. Reiser, e aí, eu acho que isso é uma dúvida de todo mundo, até na hora de contratar. O que esse seguro cobre? Recentemente a gente viu, por exemplo, o caso da gripe aviária. E aí vários avicultores tiveram que ir ali, perderam, né, as aves. O seguro cobre isso? O que entra nesse seguro? Então, Andressa, essa pergunta ela é muito mais complexa que o normal, tá? Porque, assim, cada caso é um caso que precisa ser analisado. Depende do contrato, né, de cada... E depende também da seguradora que nós vamos estar fazendo o fechamento. Mas, por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples aqui, tá? O cooperado nosso fez um seguro de uma plantação. Então, a plantação ali, se ele não conseguir, por algum evento climático, ter a sua produção feita, a seguradora vai indenizá-lo sobre todo o custo que ele teve para poder plantar. Então, por exemplo, aquelas enchentes do Rio Grande do Sul. Os produtores perderam todas a plantação deles isso ali. Isso mesmo, Andressa. Entra o seguro, sim. Cobre isso. Cobre isso. Por exemplo, ele teve o custo para plantar. Se ele contratou o seguro para aquela plantação específica e foi constatado um sinistro, a seguradora indeniza o custo que ele teve para poder plantar. Certo? Por exemplo, ele também tem outro tipo de seguro para implementos agrícolas, né, para os maquinários dele, para os caminhões que seja. Se esse caminhão bateu, incendiou, pegou fogo, né, máquinas agrícolas que normalmente pegam fogo. Principalmente nesse tempo seco, né, a gente não sabe. Aí a seguradora que ele contratou vai dar essa cobertura. O que é interessante dizer para você é que qualquer
qualquer patrimônio que o nosso cooperado tiver, ele tem que entrar em contato aí com os nossos gerentes, com as nossas agências, que nós vamos dar para ele a melhor consultoria. E também a gente vai entender qual que é o objetivo dele. Porque às vezes o objetivo dele é ter tais coberturas e aí a gente vai pegar essas coberturas e entrar em contato com as seguradoras para poder fornecer para ele, tá? E você falou da consultoria, é um diferencial da Secovicred, né? Ter esse estudo do cooperado, o cooperado chegar aqui com uma demanda e vocês analisarem se de fato é aquilo que ele precisa, como é que vocês podem ajudar ele. Isso mesmo. Por exemplo, às vezes é melhor o cooperado fazer um seguro aqui com uma seguradora do caminhão dele, aí fazer outro seguro com outra seguradora dos seus animais, aí outro seguro com outra seguradora da plantação. Talvez a gente consiga ter preços mais acessíveis, condições mais acessíveis, a gente unir todos esse patrimônio que ele tem ali em uma única apólice. Então essa consultoria é algo que a Secovicred tem aqui e a gente faz isso com muito profissionalismo. Reiser, agora a gente vai conversar com a Karine, que vai contar pra gente o que esse produtor precisa trazer, quais documentos são necessários, essa parte mais de relacionamento ali com o cooperado. A gente vai conversar com a Karine. Tá bom. E agora eu voltei com a Karine. Karine, seja bem-vinda novamente ao programa Jeito Goiano. Obrigada. E eu queria que você explicasse pra gente, a gente estava conversando com o Reiser sobre o seguro rural. Eu queria que você explicasse o que é preciso para fazer esse seguro. Quais documentos o produtor rural precisa trazer para vocês para dar entrada nesse seguro, para solicitar? Hoje, depois da nossa análise, né, como o Reiser esse é o primeiro passo. É o primeiro passo, a gente entender qual que é a necessidade do cooperado, para qual é a finalidade daquele seguro, para que ele quer, qual que é as coberturas, como que ele quer ali o seguro dele, a forma que ele quer para atender ele da melhor forma. Então, após essa análise, a gente pede aí, também trabalhamos com um formulário, onde tem várias questões específicas, seja para fazer uma cotação de safra, né, que a gente tem duas modalidades, que é a questão da produtividade, que é o seguro para garantir ali a produtividade do cooperado, ou o seguro do custo, que é onde a gente vai estar ali assegurando todo o custo que ele vai ter com aquela produção, com aquela plantação, no caso, né? Então, a gente tem um formulário onde faz ali perguntas sobre a forma que ele vai plantar, como ele planta. Qual que é a região? Qual que é a região, né? O CEP ali dele, aonde que é a fazenda dele. Porque as seguradoras, elas trabalham em conjunto com o ZARC, que é o zoneamento, onde eles fazem ali a avaliação de cada área da região do nosso estado e ver o índice de produtividade. Então, as seguradoras já sabem qual área ali, qual região tem mais sinistro, não tem, qual às vezes tem mais queimada, pode impactar ali aquela às vezes plantação. Tem uma área ali igual Rio Verde, tem um excesso ali, tem um determinado período que chove muito, então dá ali uma ocorrência de tromba d'água, então pode acontecer, então aí a gente já tem que ficar atento. Então, quando a gente faz o cálculo e joga para a seguradora, tal CEP, em tal lugar, ela já entende, ela já faz ali uma pré-análise da área que vai ser quais são plantado. Os riscos que esse cooperado está correndo naquela região. E automaticamente ela já sabe mais ou menos a precificação daquele seguro, então aí ela só completa com as coberturas que a gente coloca e ali ela libera já um cálculo para o nosso cooperado. Agora, no 062 Motor Show, vamos falar sobre um elétrico que chegou para ficar, o Omoda E5. Fala, turma! Comprometido? Estamos aqui novamente com o William. William, aquele dia a gente só falou que a gente ia vir mostrar um outro que tá virando queridinho aqui em Goiânia, que é o Omoda. Obrigado por receber a gente aqui de novo. Obrigado, Léo. Obrigado vocês por estarem aqui novamente com a gente. E vamos falar desse carro hoje, que é o nosso elétrico
diferenciado, vamos dizer assim. A gente até brincou aqui antes de começar a gravar que no site de vocês tá lá que é o influencer dos SUVs. É isso aí. Esteticamente, ele chama bastante atenção. Mas além da estética, o que a gente pode contar pro pessoal de casa sobre o modelo? Esse modelo aqui é o E5, que é o primeiro que chegou aqui, mas a gente já vai falar depois que vai chegar mais novidade. É isso aí, tem mais novidade vindo, mas falando do E5 hoje, a gente não vai falar só da estética do carro, né? Ele por fora ele já chama muita atenção, mas esse carro por dentro ele é sensacional. Ele traz uma tela junto com o painel de instrumento do carro de 24,6 polegadas. Ele traz uma integração com o motorista muito grande por conta disso, né? Esse carro hoje ele tem algumas tecnologias tanto para te ajudar na regeneração da potência do carro, da bateria do carro, quanto também para poder te entregar conforto e muita tecnologia dentro do carro. GPS nativo, head-up display. Então assim, a gente tem muita coisa nesse carro no onboard dele lá dentro que entrega para o cliente uma experiência que ele não tem nos outros carros. De fato, você se sente em outra situação e a gente costuma brincar. A gente entra nesse carro, a gente sente o futuro. Parece que a gente está em outra dimensão. É aquela coisa assim, não é de hoje isso, cara. É coisa de 2030 para frente. Olha, e quando a gente fala de 100% elétrico, o pessoal ainda... O principal questionamento que chega pra gente é a autonomia. A gente viu que é um motor de quase 200, mais de 200 cavalos. Isso. E como que é a autonomia dele? Léo, então, hoje pelo Imetro a gente tem 345 km de autonomia, certo? Pelo WLTP, que é a medição europeia, a gente tem 430. A gente tem situações de depoimento de alguns clientes que já compraram um carro com a gente passando desses 400 de fato, dentro de Goiânia, né? Então assim, hoje quando a gente fala desse carro em autonomia, e a gente sempre mensura com o cliente a questão de viagem, essas coisas todas, tudo que está dentro de um raio para nós aqui, até 400 km, eu acho que o cliente pode fazer sossegado, tranquilo, não tem nenhum tipo de ponto negativo nesse ponto. Até porque hoje o pessoal tá vendo que a eletrificação está acontecendo e a gente está tendo muito ponto de carregamento. Hoje... E até carregamento, aqueles que eles falam supercharge, que é o mais rápido, né? Inclusive, esse carro traz tecnologia de supercarregamento. Tanto que a gente fala desse carro hoje, ele entre 20% a 30% de bateria, até 80%, que daria uma autonomia de mais de 200 km para ele, em 28 minutos. Então, assim, é uma situação que a gente tem de você fazer uma parada de um lanche, né, na estrada com carregador rápido, na estação de carregamento rápido, você conseguir tomar um lanche ali e, de fato, continuar seguindo sua viagem sossegado, tranquilo, sem perder tempo. A gente tem relato de um cliente que saiu de Goiânia para Uberaba. Ele é morador de Uberaba, mas comprou o carro com a gente aqui, por não ter concessionária lá ainda. Comprou o carro com a gente e foi para lá. Ele foi de Omoda para Uberaba. É uma distância considerável e para ele foi sossegado, tranquilo. Olha, e o pessoal ainda preocupa muito com segurança no sentido elétrico. Ainda tem muitas dúvidas. Uma que mais chega pra gente quando a gente posta sobre um carro e leva pro programa é sobre chuva. Tem alguma coisa que eu preciso fazer quando eu tô num carro elétrico? Alagamento, algo assim? Sim. A gente sempre fala para o cliente a respeito de questão de segurança, que a gente sempre preza essa questão, né? A segurança dos nossos clientes. Hoje, quando a gente fala da marca, a marca ela me fala em uma submersão de até 65 centímetros do carro. Então a gente está falando de muita coisa submergida no carro. Então eu acho que para dentro do que a gente tem no Brasil, vou falar Brasil, né, de a gente ver em situações aí, a gente tá tranquilo, o carro ele consegue trazer isso. A gente, na marca, né, na Omoda Jayco, a gente fala muito do certificado de IP68 que a bateria tem, então ela é uma bateria que ela pode ser submergida, ela pode andar na poeira, ela vai estar pronta para esses desafios. E a gente comentou aqui no começo que vai vir novidade da Omoda. Que a gente já pode adiantar pro pessoal? O pessoal gosta de um spoiler aqui. A gente vai estar aqui no lançamento também. Pode convidar a gente. Mas a gente já pode contar pro pessoal um pouquinho das novidades que estão chegando aí? Léo, com certeza você vai estar com a gente no lançamento. Outubro agora tem novidade. Não vou falar a data ainda, porque ainda a gente está estudando, né? A marca está estudando que dia que vai ser feito isso em outubro. Mas em outubro a gente tem mais 2 modelos chegando para nós. Que vai ser esse cara aqui, híbrido heavy, né? Que vai trazer uma autonomia muito bacana. Eu não posso divulgar ainda o powertrain ainda, a ficha técnica, porque a situação que ainda está sendo colocada. Só um spoilerzinho mesmo. Só um spoilerzinho mesmo. E vai vir um outro carro também, um Omoda C7
esse sim vai ser uma das nossas maiores evoluções da revolução. Porque esse carro vai trazer muita coisa diferente, vai trazer muito design, vai trazer muita tecnologia embarcada. Olha, William, obrigado por receber a gente mais uma vez. Obrigado, eu. A gente vai testar esse carinha aqui, porque ele me chamou muita atenção. E, pessoal, quem quiser conhecer mais, principalmente sobre o mundo elétrico, vem aqui, fala com o William. E a gente vai mostrar pra vocês todos os detalhes agora. E aí, estão curtindo o programa de hoje? Então não mude de canal. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouco estamos de volta. E se você quer ser um dos nossos parceiros, chama aqui no contato da tela. Você já conhece as vantagens do cooperativismo de crédito? No Sicoob Secovicred, você encontra um portfólio completo. Oferecemos os melhores produtos e serviços financeiros para você, para a sua empresa e para o agronegócio, com tarifas e taxas de juros mais atrativas. O Sicoob Secovicred tem 13 agências para melhor atendê-lo, localizadas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Varjão, São Miguel do Passa Quatro, Cristianópolis e Vianópolis. Conheça a nossa cooperativa. Venha ser um cooperado do Sicoob Secovicred. Na Longevitar, sua farmácia de manipulação, a confiança dos nossos clientes é nosso maior valor. Cuide da sua saúde com quem você confia. O momento de investir em manipulados é agora. Na Longevitar, oferecemos tratamentos personalizados com tecnologia de ponta e excelência, garantindo o melhor para a sua saúde. Longevitar, inovação e confiança para uma vida com mais qualidade. O Fica a Dica de agora, a gente foi até uma escola de inglês e teve um super bate-papo para falar a importância de aprender inglês, principalmente com coisas do dia a dia. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Cristina, ela que é gerente da Escola Thomas Jefferson aqui em Goiânia. Cristina, seja bem-vinda ao programa Jeito Goiano e hoje pra gente bater um papo muito interessante, né? Sim, obrigada pelo convite, obrigada por vocês virem aqui nos conhecer a Casa Thomas Jefferson e vamos conversar um pouquinho. Eu queria que você contasse um pouco para quem está em casa o que é a Escola Thomas Jefferson, a Casa Thomas Jefferson, para quem que é a Casa Thomas Jefferson, para quem está em casa que ainda não conhece. Tá. Bom, a Casa Thomas Jefferson, ela é uma escola que tem a sede em Brasília, já existe há mais de 60 anos em Brasília, com 6 unidades em Brasília, com uma escola regular, bilíngue, e em 2019 viemos para Goiânia. Estávamos primeiramente dentro de escolas regulares e em 2023, segundo semestre, fazendo 2 anos, agora a gente inaugurou a nossa sede aqui em Goiânia. É uma escola de inglês voltada para todos os públicos a partir de 3 anos, até a idade que a pessoa quiser estudar inglês. O ensino do inglês de uma forma lúdica, de uma forma que a experiência, o fazer, e não só
o livro e sala de aula. Então a gente tem essa peculiaridade, essa especificidade que é a gente poder trazer o aluno para os diversos ambientes que a gente pode oferecer para eles aqui na escola. E para o dia a dia, E né? para o dia a dia, exatamente. Porque eu acho que até uma dificuldade para quem vai aprender inglês e às vezes fica assim com medo de ficar preso ali só dentro da sala de aula. Sim. E eu acho que o inglês você tem que trazer ele para o seu dia a dia. Então, seja ouvindo música, vendo um filme, que aí vocês fazem isso. A gente trabalha bastante com projetos, né? Então, todos os níveis, a gente tenta trazer os projetos para a sala de aula. E o que seriam esses projetos? Tem um tema da unidade, vamos dizer assim, e os alunos vão trabalhar em cima daquele tema para apresentar para os colegas. Vão ser projetos, às vezes, individuais ou em grupos, né? E para eles poderem sair só do básico ali, do aprendizado do inglês. Eles poderem pesquisar, trazer a vivência deles, né, para a sala de aula e poder compartilhar isso com seus colegas também. Inclusive, a gente está aqui numa sala e aí vocês estão vendo só aqui o fundo onde tem bastante livro. Sim. Mas na nossa frente a gente vê que tem muitas ferramentas, tem uma máquina de costura, tem uma impressora 3D e tudo isso eu acho que dá para trabalhar vários dia a dias, né? Isso. Com as várias idades. Exatamente. A gente trabalha com diversos, nesse lado aqui na nossa frente, né? A gente chama de nosso Maker Corner, onde os meninos fazem experiências, fazem os projetos, eles constroem robôs, né? Para fazer a arena robô. A gente trabalha com apresentações, storytelling, né? Com os alunos. Então, é um ambiente bem propício para o aprendizado, né, no nosso caso, da língua inglesa. E eu acho que existe muita dificuldade, porque, por exemplo, às vezes o pai coloca a criança na escola de inglês, mas o pai não fala inglês. Como que ele pode fazer para ajudar, para incentivar que essa criança treine em casa, porque o inglês não é só na escola, Sim. como a gente está falando aqui, você tem que levar ele para o dia a dia, ouvir uma música, assistir um filme. Como é que os pais podem fazer para ajudar nesse ensino? Essa é uma dúvida que a gente recebe constantemente, né? O que é que eu posso fazer para ajudar o meu filho a melhorar o inglês, a se desenvolver, né? Porque às vezes eu não falo inglês, eu falo muito pouco, né? No caso do pai. Então a gente indica, né? Trabalhar com brincar com a criança em inglês. A gente tem diversos livros, né? Para todas as faixas etárias. Então incentivar o aluno, né? A ler. O pai não lê. Não, mas alguma coisa todo mundo sabe, né? Não tem como a gente hoje não saber inglês, né? O mundo, ele é um mundo globalizado, onde o inglês está em todos os locais. Então, assim, a leitura com as crianças, para instigar essa vontade de conhecer, as crianças menores, os desenhos, né? Claro, escolhendo certos desenhos, tentar não usar ali só o dublado em português, tentar trazer o inglês, esquecer a legenda em inglês também. Sim, também, mas já o ouvir em inglês, porque às vezes a criança está tão acostumada a assistir os desenhos, ou até o adulto, né? O adolescente, a escutar só dublado, que não quer escutar em inglês ou ler a legenda em português. O ideal, né? No futuro, ao longo dos anos, o aprendizado vai desenvolvendo, ele consegue assistir em inglês e ler a legenda em inglês, até que vai chegar um momento que vai precisar de inglês mais. Então, expor, quanto mais exposição tiver fora da sala de aula, melhor. Né, com os jogos, hoje, né, a internet traz muita coisa, é claro que a gente tem que saber filtrar, né, tem vários jogos educativos, então os pais precisam também saber filtrar, né, e trazer também a leitura. E eu tenho uma dúvida. Quando a pessoa chega aqui, quero me matricular no curso, é feito algum tipo de teste para saber qual é o nível de inglês que ela tem, se ela sabe alguma coisa, se precisa começar do básico, como é que é feita essa avaliação? Sim, a gente, né, como eu disse anteriormente, a gente recebe criança a partir de 3 anos. Os pequenininhos a gente não faz, não tem nem como. Então a gente tem o curso que é o Bilingual Adventure, que é para as crianças de 3 a 6 anos. A criança que está a partir do 2º ano do fundamental, a gente incentiva que faça
teste, né, um nivelamento, para a gente ver o que já conhece. Como a gente está falando, hoje em dia é impossível a gente viver sem o inglês. O inglês está presente em tudo. Então, até as crianças pequenas, às vezes já têm um conhecimento, né, que às vezes aprendeu alguma coisinha ali na escola. Ali já sabe cor, número, né? Isso. Às vezes não tem a questão da conversação ou da escrita. Então, é importante passar por esse nivelamento para a gente poder mensurar ali o nível que está e colocar o aluno no nível certo para não ficar desmotivado. E né? saber como trabalhar com ele também, né? Isso. E os pais também se sentirem seguros em relação a isso. E com os mais velhos? Adulto, a mesma coisa. Sim, o adulto precisa fazer o nivelamento. Tem muitos adultos que já estudaram inglês quando eram crianças, eram adolescentes. E parou há muito tempo. E às vezes o adulto acha, não, eu já parei há muito tempo, quero voltar do início. E às vezes não há necessidade. Porque sempre que você aprende, fica guardado lá. Às vezes não está sendo usado. Mas assim que você tem o contato, retoma esse contato, vai treinando ali, você vai pegando lá nas caixinhas no cérebro, vai trazer, eu lembro disso, eu lembro daquilo, né? Por isso que precisa de fazer esse nivelamento, porque às vezes você não é iniciante de tudo, né? A gente chama de false beginners, né? E também às vezes vai ser tão avançado, mas a gente não coloca o aluno no nível iniciante só porque o aluno falou que ele entra lá no iniciante e fica desmotivado. Exatamente. Tipo, nossa, isso aqui eu já vi. Não... Exatamente. Então a gente faz esse nivelamento, né, para a gente poder entender o que o aluno já sabe, sendo criança, adolescente ou adulto. E acontece das pessoas chegarem aqui, por exemplo, eu já fiz o inglês, terminei, concluí, mas eu tenho problema com conversação, por exemplo. Não consigo conversar, sou travado, tenho vergonha, acontece? Acontece. E aí, por isso que a importância do nivelamento. As nossas aulas são todas em inglês. Né? A gente trabalha com o uso do inglês em sala de aula o máximo possível, o professor vai usar o inglês, né? O aluno, dependendo do nível, né? Vai ali lutando inglês e português, isso em toda a idade. Né, para ele se desenvolver. E aí aquele aluno que já é formado, mas tem essa dificuldade com a conversação, a gente tem as aulas de conversação online, presencial, a Casa Thomas Jefferson tem também, né, o curso online, e a gente vai trabalhando. A gente tem também os preparatórios, né, para os exames de Cambridge, que geralmente o aluno que já formou e quer continuar e tem a certificação internacional, a gente tem os preparatórios. Você falou de aula online e presencial. Isso. Quando você faz a matrícula, tem como fazer, por exemplo, não tenho tempo para ficar vindo na escola, tem como fazer o curso todo online? Sim, se você não tem tempo de vir à unidade, você vai fazer online. Geralmente os adultos, né, que fazem online, criança, adolescente. Pra poupar tempo. Exatamente, né? Eu saio do serviço às 6 horas e a aula começa às 6h30, às vezes não dá tempo de chegar. Então, a gente tem as turmas online, né, que é o Thomas Digital, e a gente tem também um curso completamente EAD. Isso é bacana. Que é o Wave, exatamente, que você faz no seu tempo e no seu horário. Né? E no final do curso você tem um certificado também da Casa Thomas Jefferson. Cristina, a gente está caminhando para o fim, mas eu fiquei sabendo que vai ter um evento agora em agosto para crianças, adolescentes, para os pais que quiserem vir. Conta um pouquinho pra gente como é que vai ser esse evento. Tá. Então, no dia 9 de agosto, pela manhã, é um sábado, a gente vai ter um evento que a gente chama de Open Doors. Ele é um evento que a gente irá convidar os pais, a comunidade, quem quiser vir conhecer a Thomas, e teremos também uma palestra com a nossa psicóloga, Patrícia Villa, e ela irá falar sobre ansiedade em crianças e em adolescentes. Então, todo mundo está convidado para vir aqui na Casa Thomas Jefferson no dia 9 de agosto. Um tema super importante, né? Super em alta e que a gente precisa sempre estar atento com as crianças, com os adolescentes. Sim. Agora, eu queria que você desse uma dica para quem está em casa, que quer aprender inglês, que está pensando em se matricular. Que dica que você dá para essa pessoa que está assistindo a gente? Bom, o primeiro passo é realmente querer aprender inglês, né? A pessoa quando não quer, não vai aprender. Então, o primeiro passo é você ter essa vontade de aprender inglês e buscar conhecimento fora de casa, né? Então, quando eu digo fora de casa, né? Ir para as redes sociais, ir para a internet e, além disso, se matricular em uma boa escola de inglês que vai te dar uma base sólida de aprendizado da língua inglesa. Exatamente. Cristina, muito obrigada. Obrigada, gente. E seja bem-vinda mais uma vez ao programa Jeito Goiano. Obrigada pela presença de vocês aqui na Casa Thomas Jefferson. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Estamos chegando ao fim de mais um programa. Espero que vocês tenham curtido. E se você quer rever alguma dessas matérias, corre lá no nosso canal do YouTube,
youtube.com/programa Jeito Goiano. Aproveita para se inscrever e para curtir o vídeo também, hein? Espero vocês na próxima. Fique com Deus. Fui! Ba-dum-bum. 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 Easy as pie, lemon, apple or cherry. Loving you is so very